Bom dia, meninas do 8º ano, sejam bem-vindas para mais uma aula de geografia, iniciando aí mais uma semana, que seja uma semana abençoada, tá bom? Bom, daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre os aspectos naturais aqui da América, e hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre os climas aqui da América, ok? Bom, assim como em qualquer continente, a América, ela vai ter diferentes climas, tá? Bom, e um traço bem marcante do nosso continente, né, é a sua extensão territorial, né? A América possui uma grande extensão territorial, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E, devido a essa grande extensão, a gente vai sofrer influência de vários fatores climáticos, tá? Que vão interferir diretamente na formação de diferentes climas. Por exemplo, a latitude, a altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, são alguns fatores que influenciam muito na formação de um tipo climático, seja ele em qualquer continente, tá? Mas aqui na América do Sul a gente está destacando esses daí, ok? Bom, esses motivos, né, esses fatores vão explicar a existência de diferentes climas aqui na América, ok? Na página 57, a gente tem um mapa que traz pra gente os tipos climáticos aqui da América. Nós temos o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, clima desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. Perceba que são vários, né? Bom, no Brasil a gente vai encontrar, por exemplo, o clima tropical, o clima equatorial, né? A gente tem uma porção de semiárida, a gente tem subtropical. Mas por que eu tô falando do Brasil? Porque o Brasil está localizado aqui na América, tá? Mas nós temos uma diversidade bem grande aí de climas, ok? Bom, o primeiro clima que a gente vai estar falando são os climas quentes e úmidos. Os climas quentes e úmidos, eles vão ser influenciados pelas chamadas massas de ar quente e úmido. Lembrando, uma massa de ar, ela carrega com ela, primeira coisa, o que é uma massa de ar? A massa de ar é uma porção de ar, tá? Que vai se deslocar carregando as características de formação. Por exemplo, se uma massa de ar se forma sobre o oceano, ela tende a ser uma massa de ar quente e úmida. Se ela se forma sobre um continente, por exemplo, ela tende a ser seca, tá? Então, nos climas quentes e úmidos, nós temos, por exemplo, a formação desse clima que vai ser controlado por essas massas de ar quente, tá? E úmida, tá? Que vão influenciar essas formações. Principais climas quentes e úmidos. Nós temos o clima equatorial e o clima tropical, que inclusive são dois climas encontrados aqui no nosso território brasileiro, ok? Clima árido, tá? Os climas áridos, eles são chamados áridos justamente, né, por apresentarem uma baixa umidade, ou seja, uma escassez de chuvas, ok? Bom, os climas áridos vão ocorrer, gente, em áreas, né, que a gente vai ter uma menor disponibilidade de água, menor disponibilidade de chuvas, tá? Nós temos o clima desértico e o semiárido. O semiárido, né, a gente pode encontrar aqui na porção nordeste do Brasil. Os climas das latitudes médias, né, eles são controlados por massas de ar quentes, tá? E massas de ar fria também, ok? Que vão se alternar durante o ano. Nos climas, então, das latitudes médias, essas massas de ar quente e fria se alternam durante o ano, ou seja, vão apresentar diferentes variações. Nós temos, por exemplo, o clima temperado e o clima subtropical. Nós temos o clima subtropical na região sul aqui do Brasil, tá? Bom, os climas frios, né, são climas das altas latitudes, que são influenciados pelas massas de ar polar. Os principais climas, né, frios podem ser o clima frio, o subpolar, o polar ou glacial e o frio de montanha, tá? Então, ó, a gente tem aí
as características, né, desses climas. Por exemplo, o clima equatorial, a gente pode encontrar, por exemplo, aqui na América, na região da Amazônia. O clima tropical, tá? A gente pode encontrar, por exemplo, no centro do Brasil, na região centro-oeste. O clima subtropical, a gente pode encontrar no centro e leste dos Estados Unidos e também na região sul do Brasil, tá? O clima desértico, a gente vai encontrar mais na porção sudoeste dos Estados Unidos. O clima temperado, tá? A gente vai poder encontrar no sul do Chile e da Argentina. O clima frio, tá? A gente vai encontrar no centro-norte e também no nordeste do Canadá. O clima frio de montanha é mais comum na região andina, né, e montanhas rochosas, lá próximo aos Estados Unidos e no Canadá também. E nós temos o clima polar, que a gente vai poder encontrar esse clima no extremo norte do Alasca e também no Canadá e nas ilhas do Ártico, galera, tá? Bom, pessoal, fiquem atentos, meninas, fiquem atentas lá na plataforma que eu vou colocar lá a nossa atividade de hoje, tá bom? Obrigada pela participação e até a nossa próxima aula.